Olá, você que nos acompanha aqui no canal Sétimo Selo. Que as ricas bênçãos do Todo-Poderoso sejam derramadas sobre você e toda a sua família. Bom, esses dias eu pude perceber que Mateus 10 e 23 tem sido alvo de controvérsias, principalmente em redes sociais. Algumas pessoas, usando esse texto, afirmam que Jesus já voltou e outras, desdenhando da inspiração divina, dizem que Mateus se enganou ou que o Novo Testamento não merece credibilidade. Eu não vou perder meu tempo com esse segundo grupo formado por pessoas que desacreditam na integridade da Bíblia. Agora, com relação à afirmação de que Jesus já veio, convido você a analisar comigo alguns pontos importantes antes de irmos para Mateus capítulo 10. Não saia daí, eu volto em alguns segundos. O primeiro ponto está no livro de João, capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto nos dá a certeza de que Jesus ainda não voltou. Que Jesus foi preparar lugar, isso é verdade. Entretanto, não existe nenhum registro na Bíblia ou mesmo na história de que Jesus preparou lugar, voltou e recebeu os discípulos para si mesmo, conforme está escrito aqui nesse texto. O que nós sabemos é que, com exceção de João, todos os discípulos foram mortos por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Outro ponto importante está em 1 Tessalonicenses 4:16. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Analogamente, esse texto também nos dá a certeza de que Jesus ainda não voltou. Não há nenhum registro na Bíblia ou mesmo na história de que após a ascensão de Jesus foi ressoada a trombeta de Deus, que Jesus desceu dos céus e os mortos em Cristo ressuscitaram. Aliás, esse será um grandioso evento, não daria para esconder dos olhos da humanidade. Existem outras passagens bíblicas que, a exemplo de Mateus 10 e 1 Tessalonicenses 4, também garantem que Jesus ainda não voltou. Também é bom lembrarmos que existem profecias que não se cumpriram ainda, profecias que antecedem a volta de Jesus. Indubitavelmente, um pouco antes de contemplarmos Jesus nas nuvens, teremos o alto clamor, a chuva serôdia, o fim da graça, o tempo de angústia, a queda das 7 pragas e etc. Agora vamos ler Mateus 10 e 23 e em seguida entender à luz das Escrituras o que realmente esse texto quer dizer. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Agora vamos ler em outra versão. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Em outra versão ainda, diz o seguinte: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Veja só. Se textos iguais a João 14:3 e 1 Tessalonicenses 4:16 nos garantem que Jesus ainda não veio, então qual é o entendimento que devemos ter sobre Mateus 10 e 23? A questão é simples. Esse verso está dividido em duas partes. A primeira parte está relacionada à perseguição e à fuga dos discípulos, e a segunda parte faz alusão à vinda do Filho do Homem. Em todas as versões que acabamos de ler, existe uma clareza imediata da primeira parte. Nela, Jesus orienta os discípulos a não permanecerem em uma cidade quando ali forem perseguidos. E a instrução que o mestre compartilha com os seus discípulos é que eles devem fugir para outra cidade.
Agora veja só, um ponto fundamental aqui é que a fuga para outra cidade não era a única opção para os discípulos. Sabe por quê? Porque se fosse a única opção, então a orientação para fugir seria desnecessária, entende? Já que não teria outros meios. Obviamente, haviam outras opções, como por exemplo parar o evangelismo por uns dias. E quando a poeira baixasse, eles continuariam com a pregação do evangelho. Agora vem a pergunta: por que dentre as possíveis opções, a fuga foi a orientação de Jesus? A resposta está na segunda parte do texto. Observe que em duas dessas versões, a segunda parte começa com uma conjunção coordenativa explicativa ou causal. Porque em verdade vos digo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês devem procurar outras cidades, porque em verdade vos digo. E aí Jesus começa a explicar por que os discípulos deveriam deixar uma cidade e ir para outra. Porque não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Em outra versão, sem que venha o Filho do Homem, ou ainda, antes que venha o Filho do Homem. Parafraseando em nosso jeito de falar, Jesus estava dizendo mais ou menos assim: se eles não querem, então saiam de lá e vão em busca de outras pessoas que queiram ouvir a palavra. Existem muitas cidades e povoados para vocês visitarem. São tantos lugares que vai chegar o dia da minha volta, vai chegar o dia de voltar o Filho do Homem, e vocês não terão percorrido todas as cidades. Vocês não terão terminado de percorrer todos os lugares. Eram muitos os campos que eles tinham que percorrer, eram muitas as cidades, muita seara e poucos trabalhadores. Como que eles poderiam ficar dando aos cães as coisas preciosas do reino de Deus, se com certeza existiam pessoas sedentas do Evangelho? Em vez disso, deveriam partir para outros campos, em busca de pessoas sedentas do Evangelho de Cristo. Em O Desejado de Todas as Nações, página 352, a serva do Senhor diz que nesse momento Jesus enxergava o futuro. A serva do Senhor diz que Jesus contemplava os grandes campos onde os discípulos testificariam dele depois de sua morte. O olhar profético de Jesus em Mateus 10 abrange a experiência de seus servos através de todos os séculos, até que ele venha pela segunda vez. E essa é a nossa maior esperança, o segundo advento de Jesus. Devemos vigiar porque o inimigo de Deus trabalha dia e noite para destruir essa esperança. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Não devemos temer porque está escrito que o Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir essa batalha. E isso é grandioso, meus queridos. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, que nos conforta e que nos dá força. Basta termos fé. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.